Olá pessoal, depois de umas férias estamos de volta com Mídia Certa. Hoje recebendo o publicitário Sandro Nascimento da Motor Propaganda, aqui de Araraquara. Sandro, prazer muito grande te receber aqui para esse bate-papo no Mídia Certa, depois de um tempinho de férias aqui. E para contar um pouco da tua história, um pouquinho, você que é araraquarense de nascimento, uma família tradicional aqui de Araraquara, e que ficou tanto tempo fora, está voltando agora, para contar um pouco da tua história. Obrigado por ter aceitado o meu convite aqui, cara. Que é isso, Virgílio. O prazer é meu estar aqui com vocês, né? Como você falou, eu sou um araraquarense, né? Caipira de carteirinha mesmo. Vivi lá em São Paulo os últimos... nós. Como nós, né? Eu vivi lá em São Paulo os últimos 18 anos, quase. Deu 18 anos. E agora eu estou voltando para cá com um projeto de trazer propaganda de alta performance para cá. Você é publicitário. Formado... Eu sou formado em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Na UNAER. Na UNAER. Isso. E depois você formou, você passou por aqui ou já foi direto para Sampa? Eu acabei de me formar, né? E aí eu fiquei um ano aqui em Araraquara pensando no que fazer. Se eu ia montar uma agência já de cara aqui, ou se eu ia para São Paulo procurar desafios um pouco maiores, né? E assim que eu resolvi ir para São Paulo. Né? Tá. Acabei tendo um caminho, que é um caminho que as pessoas chamam de sorte, né? Depois que está consagrado, que está feito. Mas foi um caminho que eu busquei alternativas desde o começo de trabalhar com pessoas bacanas e agências grandes, né? Então, assim, logo que eu cheguei em São Paulo, eu já consegui um emprego na Young Rubicon. Na Young? Né? Ok. Desde lá de baixo, né? Como redator, né? Mas não era como estágio, não. Já entrou como efetivo mesmo. Esse foi um diferencial. Eu acabei não fazendo estágio, porque nesse ano que eu fiquei aqui na Araraquara, né? Eu acabei fazendo um curso no Senac para me virar, né? Mas você já passou aqui você passou alguma agência? Não, especificamente assim, eu ia na agência de amigos para olhar alguma coisa assim, mas nunca trabalhando mesmo. Né? E aí foi que eu fiquei esse tempo aqui em Araraquara formatando um portfólio fictício, né? Então eu pegava lá qualquer anunciante e fazia, né, um texto. Como a minha formação é de redator, então foi sempre melhor assim com a questão visual. Então eu simplesmente fazia um texto, um título que eu achava bacana, né, e colocava lá qualquer figura. E foi nessa que eu formatei lá 20 peças e fui para São Paulo. E assim... Botou embaixo do braço? E não tive nenhuma dificuldade. Foi logo assim, logo já tinham 2 ou 3 agências querendo contar com o meu trabalho. Assim. Isso há quantos anos atrás? Isso foi, em 96 eu acho que foi a data, assim. Não sou muito bom com esse negócio de número, mas quase 20 anos aí. Quase 20 e anos. assim, mas... Então, logo já entrei como redator, né? E aí trabalhando perto de gente muito boa e a propaganda nos anos 90, né? Em ebulição total com a questão de criatividade. Imagino. Né? Imagino. E aí assim consegui me desenvolver rápido, né? Bom, para quem não sabe, deixa eu dar uma referência, o Sandro, ele é da loja Mágica Tradicional, por isso que eu falei família tradicional aqui em Araraquara, Mágica Tradicional, os pais dele são os proprietários do Nascimento Materiais de Construção, né, Sandrão? É isso aí. Bom, já que sou publicitário... Pessoal aí, claro, o pessoal de tradição enorme aqui no ramo de construção civil, puxa vida. A entrega mais rápida da cidade. Né? Isso então, assim, e aí quando... Foi até um pedaço bom de você ter falado. Que legal. Porque assim, meu pai batalhou, o pessoal conhece a história dele aqui, né, há muito tempo. E aí chegou um determinado momento, ele me falou, e aí? Que vai vem para a loja ou claro. Você vai tentar propaganda, né? E aí, sabe aquela coisa de, desde pequenos, os professores falam, não, você escreve bem, cresci com isso, né? Tem então talento para isso. Não vou guardar isso comigo, não. Na verdade, eu fui para São Paulo arriscar e atrás desse dom, né, que eu tinha. E aí, eu vou te falando, né? São Paulo te consome, né? Consome, apaixona. Né? Exatamente. Sem São dúvida. Paulo, assim, se você parte para o lado de escolher coisas ruins, lá você vai encontrar muitas, mas a partir do momento que você também consegue se adequar à cidade e a cidade te traz para ela, né? Aí a carreira te traz umas benesses muito bacanas, assim. E você lá em São Paulo, você começou na Young, não é isso? E depois você passou por várias outras grandes agências. Você teve professores ali que vou falar, hein? Eu sempre falo uma coisa assim, cara, eu tive vários professores, né, assim, eu tive exposto a muita gente importante, muita gente que realmente fez a história da propaganda desse país.
Que é o berço da propaganda. Eu me lembro muito de histórias assim. Às vezes eu acabava o meu trabalho como redator, aquele redatorzinho que ficava lá fazendo as coisas menores. E eu vi o cara master fazendo um negócio bacana, cara. E eu ficava até as 2 da manhã com o cara, simplesmente pedia para ele assim: aprendendo. Cara, posso ficar aqui do seu lado? O cara ficou quieto. Logicamente que eu ia buscar café para os caras toda hora e tentava fazer isso o mais rápido possível, porque eu queria escutar o que os caras estavam falando. Legal. E essa foi minha verdadeira pós-graduação, vamos colocar assim. Que é o que eu falo, né, cara? Eu acho que a faculdade, ela te dá o ensinamento acadêmico, sim, teórico. Agora, a hora que você pega exatamente isso que você falou, você pega ali a hora que você está na prática, na mão, na massa. Eu estou com uma dificuldade de achar pessoas que tinham esse sangue no olho que eu tinha. Imagino. Assim, eu tenho conversado com muita gente, assim, né? E hoje, assim, que a gente está falando de 20 anos, como você falou, né? Não adianta a gente tentar comparar gerações, mas hoje eu tento olhar para as pessoas e eu queria que alguém tivesse, sabe, com essa... Não se trata do novo escravo, aquele que fica só dentro da agência ganhando R$200 ali para fazer coisa. Não estou falando disso, estou falando de alguém que ganhe dinheiro e que tenha um olhar para o futuro, né? Então, outro dia entrevistei um menino lá, um menino bacana, cara, sabe aquele que empolga? Assim, publicitário? Já formado. Falei, que bacana, esse cara é o cara. E aí, assim, eu fiquei acendendo luzes nele. Falei, cara, e aí, o que você quer da vida que eu te ajudo, tal? Vem aqui na agência me ajudar, né, tal. Aí, cara, de repente eu fui descobrindo que o cara já queria ser um diretor de criação, cara. Né? E aí ele falou, pô, cara, você não imagina, eu fiquei 6 meses numa agência e, de repente, cara, não consegui chegar a diretor de criação. Mas 6 meses, cara. Tá aprendendo ainda, rapaz? Eu demorei 12 anos quase, cara, né? O tempo mudou, né? Mas eu sinto falta do cara que senta, olha, aprende depois, vai fazer antes de achar que sabe, entendeu? Então, longe de ser uma crítica, cara, na verdade é um desabafo, eu acho. Não, é claro, né? é claro. Mas a gente continua procurando, porque esses caras existem, né? Não existem, sem dúvida. E assim, até contando a história, né, desse cara, eu falei, pô, é o seguinte, você fica comigo 1 ano, 2 anos, que é o que eu preciso, porque você vai ter uma remuneração menor, e a minha agência precisa agora de eu formatar essa turminha, né, além dos sêniors que eu tenho. Depois eu te encaixo numa agência bacana lá em São Paulo para você se desenvolver ainda mais, né, no ambiente, assim. Aí ele me disse, não, cara, mas São Paulo, não, né? Lá em São Paulo tem tanto desafio, cara, eu prefiro viver uma vida mais tranquila. Cada um tem um DNA de vida, né? Um jeito de fazer, tem que ser respeitado. Mas eu vi uma história e falei, pô, cara, não era isso que eu queria ouvir. Queria ouvir gente ambiciosa, sabe? Querendo fazer coisa bacana, né? A ambição no bom sentido. Ficou desabafo, né? Você me desculpa. Não, mas cara, é isso mesmo, mas é legal. É. É isso o mercado publicitário que a gente vive, nós temos que discutir sobre isso também, né? Até porque também tem o seguinte, viu, Sandro? Nós temos 2 universidades aqui em Araraquara e uma em São Carlos, que está aqui do nosso lado, com publicidade e propaganda de marketing. E a cada semestre ou a cada ano, eu falo sempre isso, as universidades elas despejam no mínimo 100, 150 novos publicitários no mercado. É uma quantidade bem razoável, né? Bem razoável. E se esse pessoal está pensando só ficar em Araraquara, São Carlos, cara, não tem mercado para isso. Eu geralmente, quando eu tenho um bate-papo assim, ainda mais quando a gente tem bastante gente ouvindo, eu arrumo alguns inimigos, porque eu tenho uma posição bem diferente, assim. O fato de eu ter voltado, porque esse mercado é em ebulição. Né? É verdade. A gente tem números em São Paulo que me fazem voltar para cá e com uma estrutura, inclusive, em volta para a gente conquistar clientes bacanas aqui, né? Então, eu acho que existe, né, um mercado para que essas pessoas estejam aqui. Mas eu terminei uma palestra outro dia dizendo o seguinte, o cara falou, e aí, mas como é a propaganda aqui, o que você acha que eu devo fazer agora? Acabei de me formar. Falei, 276 quilômetros na Washington Luiz. Vai para lá, fica um tempinho, né? Descobre desafios maiores, contas maiores, dinheiros maiores, diretores de marketing bacanas, desafios, agências grandes com muita disputa de cargo, tal. Entra nesse ambiente que realmente é um opressivo no começo, mas depois ele te dá uma cicatriz. Vem com outra visão, e quando você vem, outro panorama, né? Eu acho que muda isso. Agora estamos falando da faculdade, né? Eu tenho um contato com o pessoal da faculdade e, assim, é impressionante também como a quantidade de talento que a gente tem no interior, de modo geral, é maior do que as pessoas que moram num grande centro. Por quê? Aqui as pessoas têm história, cara. Eu vim morar aqui de novo e descobri coisas assim. Eu estou passando na rua, eu vou revendo as pessoas, eu converso muito, tem sempre uma conversa
né? Gente muito próxima de você, tem vida. Então, assim, o fato de você ir no supermercado, tem alguém lá que vai te contar uma história. A gente vive e respira muito mais vida. E propaganda, na verdade, é a tradução de vida. Né? São as referências que você tem e as observações. Né? Por mais que as mídias e toda a tecnologia são incorporadas, quando você vai fazer propaganda, na verdade, você está fazendo um espelho da vida. É isso aí. É assim que você consegue vender. São as referências que você transforma, né? Pelo menos as maiores, os trabalhos mais legais que eu tive retorno, falando, pô, que bacana, tive orgulho de fazer, era um espelho né? Eu fui diretor de criação de Mastercard, né? Nos últimos... Que você tem, inclusive, um vídeo que você desenvolveu para a Mastercard. Na verdade, sim. Eu fiz nesses, acho que foram 7 anos, né? Muito mais que 100 filmes para a Mastercard. Né? Eu trouxe um para a gente dar uma olhada aqui. Esse é o filme do Pelé que vocês produziram. Esse filme, aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, é um filme que tem uma... que todo mundo fala, quando você fala em Mastercard, custo de produção, né, realmente... É um mercado como São Paulo, você vai fazer Mastercard, vai buscar um garoto propaganda com o Pelé, evidentemente isso acaba tornando-se mensurando um valor muito grande, né? Os valores são muito grandes, e o mercado também é grande. Então, assim, no mercado de cartão hoje, no Brasil, ele cresce em 2 dígitos no momento que nós estamos agora. É verdade. Então, isso vem há 10 anos. Então, assim, quando a gente fala 3 milhões num filme, esse é um dinheiro pouco, né? Assim, um dinheiro que é absorvido pela empresa facilmente. Então, quando você coloca um Pelé no filme, você tem já esse número. Desculpa, deixa eu só te perguntar uma coisa, te interrompendo. Esse filme que a gente está vendo agora, enquanto a gente bate um papo aqui do Mastercard, você pode dizer quanto uma produção dessa, quanto ela custa para que o pessoal tenha uma ideia em termos... contemplando tudo, desde cachê, produção, esse negócio todo? Eu te falei, esse filme realmente é um filme, né, que tem um valor maior, né? Inclusive os próprios produtores, a produtora que a gente contratou, a produtora que tem filme em final de Oscar, né? Esse filme ele girou em torno de 3 milhões de reais, né? Mas, é assim, os problemas e as soluções que grandes clientes como esse, que a gente investe 3 milhões, né? E a gente tem essa verba disponível, e isso não vai onerar o cliente quer realmente que a gente traga um nome como o Pelé para fazer um filme, né? São os mesmos problemas que um cliente desse tamanho de fundo de quintal tem. É verdade. É assim, o que acontece é que esse do fundo de quintal, às vezes tem R$100 por uma faixa, 200 por 600 por um outdoor, e assim vai. Mas as soluções e todo o trâmite de briefing e de produção de uma ideia vencedora é a mesma mecânica. Então, assim, o que eu falo sempre eu trouxe um outro filme para você ver aqui. Qual é? É um que eu fiz para os Alcoólicos Anônimos. Esse nós vamos deixar para o segundo bloco para falar. Tá bom. Que é um filme que Sim. é uma criatividade para um cliente que não tem uma verba tão grande como teria uma Mastercard. Assim, se o cliente quer angariar dinheiro, ele não pode despender dinheiro com uma produção. Sim. Então eu preciso entregar para ele um produto criativo que seja, né, que tenha um custo quase zero. É um filme que vocês vão ver, dá para fazer no PowerPoint, um dos filmes mais premiados que eu tenho, né? Bacana. E que me deu orgulho enorme, tanto quanto o de Mastercard. Que no final, né, se a gente resumir o papo que a gente vai, né, você falou que a gente vai ter no segundo bloco, dá para a gente ter a noção de quanto custa um filme de 3 milhões e um filme que você faz com R$100. Isso é muito legal. A gente volta no segundo bloco com o Sandro Nascimento, da Motor Propaganda, para falarmos sobre muita coisa interessante ainda aqui. Até já. Com um trabalho bem planejado da Prefeitura, Araraquara se transformou nos últimos anos. Na saúde, a Prefeitura reabriu a Gota de Leite, construiu novas UPAs e contratou novos médicos. Hoje a gente tem médico e tem respeito no posto de saúde. Na educação, além de ganhar o prêmio de melhor merenda da região sudeste, a Prefeitura informatizou as escolas e garantiu vagas para todas as crianças. Agora, eu aprendo muito mais rápido com a ajuda de um computador. Araraquara do jeito que a gente gosta, primeiro a gente faz, depois a gente mostra. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo.
Prestação de Contas, São Carlos. Educação transforma a vida da gente. Trabalho sério também. Com os investimentos certos na educação, São Carlos conquistou um dos maiores avanços do IDEB no país. Não são ações isoladas que fazem o IDEB aumentar, e sim uma proposta pedagógica diferenciada. Hoje, São Carlos tem professores envolvidos, escolas modernas e alunos com mais vontade de aprender. O maior investimento da Prefeitura na educação foi valorizar o professor e dar aquilo que eles mais precisam: condições de trabalho e visibilidade. Essa possibilidade do professor ter um pouquinho mais de liberdade para poder fazer atividades diferenciadas, para que a gente consiga atrair o aluno. A Prefeitura também lançou o PROMEC, o maior programa de incentivo à prática do esporte da história de São Carlos. A saúde também está na mesa. Conquistamos o Bom Prato. É como se eu estivesse comendo a minha comida de casa, por R$1, que é o melhor. Eu venho todo dia. O Conecta São Carlos leva a internet gratuita a vários pontos da cidade. É a população mais atualizada e sem pagar nada. A Prefeitura de São Carlos enxugou a máquina, acabou com o desperdício e aumentou a eficiência da gestão pública. Prefeitura de São Carlos, trabalho sério faz uma cidade forte. Esta inserção custou R$ 1.741,66 aos cofres públicos. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa, recebendo hoje o publicitário Sandro Nascimento, da Motor Propaganda, aqui de Araraquara. Sandro, nós deixamos pendurado aí no primeiro bloco essa comparação aí de uma superprodução, se é que pode ser chamada assim, mas pelo valor investido, com certeza, e uma produção com uma criatividade tão boa quanto, mas que demandou aí um custo de investimento quase que incomparável, que é o que a gente está vendo agora, que é um filme do AA. É isso? Como é que foi isso aí? Resgatando um pouco da conversa do outro bloco, assim, há sempre uma discussão em mercados menores do quanto você consegue fazer em criatividade versus investimento, né? Sim, então, assim, obviamente que com 3 milhões você consegue colocar uma personalidade como um Pelé ou qualquer outro no mundo hoje num filme. 3 milhões é um investimento quase que você faz um longa-metragem, né? Uhum. Só que, a partir do momento que o cara recebe lá o diploma ou a alcunha de publicitário, ele tem que solucionar o problema do cliente de acordo com a verba que ele tem. Claro. Na verdade, esse cara, ele é um cara que tem que trazer a criatividade em primeiro plano, né? Principalmente no departamento de criação e planejamento. E ele tem que desenvolver, inclusive, ideias que sejam bacanas, às vezes sem dinheiro nenhum. Uhum. O filme que a gente, né, de Alcoólicos Anônimos, a gente consegue fazer o filme num PowerPoint, é verdade, entendeu? É mesmo? É um filme que teria custo quase zero, mas ele tem uma ideia bacana. E a gente partir do princípio, que às vezes se perde no blá blá blá, que viraram as mesas de negociações dentro hoje de cliente, relação à agência, se a gente partir do princípio que tudo, né, dentro da propaganda, ela tem que ter uma ideia forte para funcionar, para ser persuasiva. Sem dúvida. Né, porque senão fica tudo muito funcional, vira paisagem, como a gente fala, né? Uhum. Então, assim, partindo do princípio que uma ideia, né, pode mudar a história de um anunciante, né? Essa ideia ela pode ser feita de uma maneira simples e com pouco dinheiro, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, pegando esse gancho aí, a respeito dessa produção do AA. A gente fala em criatividade muito, né? Você que é diretor, trabalha também com criação, esse negócio todo. É uma pergunta que eu sempre me faço e faço para algumas pessoas que vêm aqui, principalmente da área de criação. A criatividade se aprende? Não se aprende. Aí, como teve que te responder rápido, que também é uma discussão sempre, né? Tem várias formas de se enxergar, né? Mas eu acho assim, todo mundo pode ser publicitário. Alguns podem ser publicitário de alta performance. Uhum. E para ser um publicitário de alta performance, você precisa entrar num nível novo de criação. Nível novo de criação é aquele sujeito que desde pequeno já é reconhecido, desde na festinha na casa dele é o cara mais engraçado,
Ou é o cara mais tímido, ou é o cara que na hora de escrever escreve melhor, é o cara que faz desenho mais bacana. É o talento. São os talentos. Esse talentos e vocações. Esse talento bem lapidado, bem cuidado. E assim, o talento puro, ele vira artista. O talento puro, com uma boa dose de negócio, vira publicitário. Então, assim, a equação entre o cara criativo, que tem esse talento, com o cara que fica maduro e consegue enxergar um negócio, daquele cara que está trabalhando como um louco dia e noite lá, um empresário, o cara que, tá suando ali nas contas, que vai colocar o dinheiro sagrado dele em alguma coisa que não pode ser só feito para aparecer, para ser bonitinho, tem que ter um porquê, né? Então, o cara que consegue fazer esse combo é o publicitário de alta performance. Entendi. Então, na minha opinião, criatividade, você já vem com esse... Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela vem desenvolvendo, como um músico, né? Às vezes o cara sem dúvida começa a tocar e daqui a pouco ele vira um super músico, né? Se o cara não se desenvolve nesse ponto, ele simplesmente fica animando festinha, né? Exatamente. Então, assim, não que ele não se satisfaça com isso, né? Mas assim, eu acho que quando você mira lá na frente e fala assim, não, eu quero fazer coisas que façam a diferença dentro de uma corporação, e você tem que ter essa criatividade, né? Eu acho que os talentosos de berço nato, acho que são os que mais se destacam. Pelo menos é isso que eu percebi nesse momento todo. Só para terminar, existem os esforçados. São pessoas com que eu olho com muito bons olhos, assim, são caras que tentam e conseguem se superar e conseguem chegar principalmente em resultados funcionais. Os caras são muito mais racionais, às vezes, assim, quando o talento criativo ele é totalmente emocional, inspirado. Totalmente. Não é cartesiano, né? É cartesiano, mas embora cartesiano, essa palavra foi levada por um lado muito negativo, né? Que é o cara... Existem caras, e eu mesmo, às vezes, crio muito cartesianamente, porque a gente cria em cima de números e a gente tem um foco. Então, aquela história de que, às vezes, o logo do cliente tem que ser desse tamanho, às vezes tem que ser desse tamanho. Tem um VT que, na campanha de acesso da Ferroviária, você criou e foi, assim, fantástico. Hoje a gente vai estourar um pedacinho. E foi fantástico, né? Que é um VT que a gente vai colocar agora no ar, para todo mundo ver. E preste atenção na ideia e na trilha, que realmente foi uma coisa fantástica e deu um impacto maravilhoso. Vamos lá. Sandro, esse VT que a gente acabou de ver da Ferroviária é realmente uma coisa diferente, que aí mostra a criatividade e o amor que você tem, que nós todos acompanhamos a Ferroviária, mas que você soube traduzir tão bem para esse VT a respeito do torcedor da Ferroviária, né? Foi realmente... Aí é uma questão de paixão mesmo, né? Eu sou completamente apaixonado, né, pela Ferroviária, e assim, eu procurei o presidente Carlos Salmazo, uma pessoa muito bacana, assim, que... E ele não me conhecia, e eu falei assim, cara, eu estou em São Paulo, sou publicitário, eu quero fazer alguma coisa para a Ferroviária. Fazer o quê? Ele falou, né? Falou, sim, eu tenho muito contato aqui em São Paulo, tenho uma carteira de bons clientes, e assim, eu consigo fazer um filme para vocês realmente de graça, vocês não precisam pagar nada. É mesmo, faz. E aí eu tive uma ideia, que essa camisa realmente tem peso, né? Tem peso, camisa tem peso. Esse é o conceito do filme, e fiz o filme, cara. Fiz o filme de um torcedor apaixonado, não tinha nenhum planejamento estratégico, nada. Era simplesmente para as pessoas gostarem e eu me divertir com aquilo. Aí deu um super resultado. Aí depois fiz alguns outdoors também, né, com all-type. As peças com all-type. Sabe que o all-type é o orgasmo do redator, né? É mesmo? É assim, quando você se realiza no all-type, né, é uma coisa bacana, porque só depende daquilo escrito e as pessoas têm que gostar daquilo. Então, é quando o redator se realiza. Eu também fiz uma campanha que deu teve boa aceitação. Uma repercussão fantástica, foi muito bacana. E aí, nesse ano agora que a gente subiu, né? Inclusive estivemos em campo algumas vezes lá, exatamente. né? Subiu, o Carlos Salmazo me convidou novamente e falou, olha,
vem com a gente, me ajuda o nosso departamento de marketing aqui. Então temos o Felipe lá na Ferroviária, um menino super gente boa, e eu estou dando uma assessoria para ele. Né? Então teremos outros filmes, teremos outros approaches criativos. Então é isso. Agora nós estamos na ON, né, amigo? Eu trouxe aqui um presente para você. Camisa falando da nossa paixão. Só que essa camisa é diferente, hein? Ela vai unir duas paixões que você tem. Dá uma olhada por quem que ela está assinada. Ah, rapaz do céu. Dá para mostrar aqui, meu caro amigo? Olha para quem que tá assinando essa camisa 10 da gloriosa Ferrinha, da Ferroviária. Dá para pegar? Dá para pegar? Chegou, Betão? Então eu vou te falar, Washington Oliveto, grande mestre da publicidade mundial. Para mim, cara, Sandro, rapaz. Não, é dado com muito carinho para você, que a gente sabe pela sua paixão, tanto pela lenda viva que claro, é o Washington. Cara, e pela o Washington que está vindo à nossa cidade agora várias vezes. Porque a motor cara, fiquei sabendo que ele esteve aqui com você semana passada. A gente tem alguns negócios. Eu vou botar isso aqui no meu quadro, porque reúne realmente duas paixões que eu tenho. Uma é a ferroviária e outra é a publicidade. Colocar num quadro, fazer questão de colocar... adora a Ferroviária, ele fala, ele declara lá todos os times de 1969, aqueles times que a gente teve, né, antológicos, ele adora. E ele está muito presente aqui na nossa cidade, como eu te falei. Né? Ele que bom. Por favor, eu não sei se vai ser um pouco pretensioso ou uma presunção da minha parte. Já sei até que você vai me pedir, vai ser um prazer para ele. Mas eu gostaria muito de sentar com ele aqui uma hora, com certeza, para aprender um pouco com ele, assim como eu estou aprendendo contigo. Ele é um cara que eu ia te falar, assim, eu já passei por vários, né? Eu trabalhei 6 anos com ele, tive assim, a honra, né? Porque eu entrei nesse negócio por causa dele, né? Lá atrás. Aí um dia, né, toca o telefone e vem trabalhar comigo, então, né, é um prazer, a gente se realiza, né? E aí eu trabalhei com ele, e ele me elegeu o diretor de criação dele, né? E aí a gente trabalha com muita gente, e os ídolos que você tem, o dia a dia desglamoriza, né? A gente percebe que essas pessoas são normais, né? O Washington é um tipo de cara que você vai... Né, você conhece, você vai ter contato com ele. Toda vez que a gente trabalhava assim, ele tem aquela coisa que a gente chama de uma força estranha, uma força diferente. É a mesma força que quando eu fiz o filme com o Pelé, eu senti, falando, nossa, como filmei como o Ayrton Senna também. Então tem alguns caras que eles realmente, né, viram algo a mais. E aí esse cara é um cara que eu falo com carinho dele. Sandro, cara, não sei como te agradecer mais uma vez aqui a tua vinda. E dizer o seguinte, que a gente tem muito para conversar ainda. E, com certeza você tem muito para contribuir com a tua experiência aí de um araraquarense meio paulistano, mais araraquarense do que paulistano, para o nosso mercado aqui publicitário. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria, assim, primeiro estar aberto e disposto, inclusive, a conversar com o mercado, sabe, com as pessoas profissionais daqui. Eu acho que tem muita interação daqui que pode acontecer com São Paulo, eu acho que tem muito crescimento, eu acho que tem muitas interações entre agências daqui com agências de lá que estão fazendo esse mesmo trabalho que eu estou fazendo. Então, assim, estou à disposição. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Ok, gente, mais uma mídia certa. Lembrando que esse programa vai com uma representação no sábado, às 17h30. Eu e o Sandro Nascimento esperamos por você. Um grande abraço e a Ferroviária, é claro. E até lá.